O Departamento de Trabalho aqui dos Estados Unidos, a gente vai apresentar essa proposta. Olha, essa empresa precisa desse funcionário com essas qualificações, ok? E o Departamento de Trabalho vai analisar e vai falar, ok, eu acho que essa empresa realmente precisa de uma pessoa com essas qualificações e essa pessoa então vai ter que ganhar tanto. O Departamento de Trabalho vai determinar qual que é o salário. A partir daí a empresa vai colocar o anúncio lá na empresa, vai colocar o anúncio no jornal, vai fazer todo o processo seletivo. E aí o imigrante que qualificar dentro desses requerimentos vai partir para a segunda parte do processo, que é com a imigração. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Viver na América, o melhor conteúdo dos Estados Unidos. Estou aqui no estado de Massachusetts, onde tudo começou, e no escritório da Gardini Law, que é um lugar que eu gosto bastante de vir, com a minha parceira, a doutora Viviane. Tudo bem? Tudo bom, Geraldo? Estamos gravando vários conteúdos, vários vídeos, então se você quiser que a gente grave um próximo vídeo, coloca aqui no comentário uma sugestão. Geraldo, fala sobre esse assunto, eu quero saber mais. E esse vídeo de hoje é um comentário que a gente leu, que eu li lá, e falei, não, vamos gravar sobre esse vídeo porque tem muita gente perguntando, que é sobre o EB3 Unskilled. Isso mesmo, Geraldo, falou certo. Unskilled. É um nome um pouco complicado, mas a doutora Viviane vai explicar como é que funciona esse tipo de visto. É um green card. É um green card no final. A gente vai explicar tudo aí. Então fica até o final para vocês saberem as informações, para vocês ficarem sem dúvida nenhuma e saber que talvez pode ser esse o caminho que você pode imigrar para os Estados Unidos. E no mais, se inscreva, porque todo dia eu estou aqui entregando conteúdo de valor para vocês, de graça aí na sua casa, no conforto do seu lar. Isso é muito importante. Doutor, então vamos lá. Explica para nós o que é esse negócio. Tá, então vamos lá. Então, o unskilled, essa palavra quer dizer que é uma pessoa que não tem um estudo específico, né? Então, é uma pessoa que não precisa ter ido para a faculdade, não precisa ter uma pós-graduação. Pode ser que ela tenha, mas não é requerimento desse tipo de visto que a pessoa tenha essa formação acadêmica. Então, pode ser uma profissão um pouco mais simples. Pode ser, por exemplo, um auxiliar administrativo, pode ser um pintor, pode ser uma pessoa que dirige uma máquina numa construção, alguma coisa assim. Então, fica um pouco mais fácil de as pessoas conseguirem qualificar nesse visto e conseguir o tão desejado green card, né, Geraldo? Então, facilita bastante. Então, nesse processo, eu vou dar uma pincelada geral, assim, como funciona, e aí a gente pode depois, que nem o Geraldo falou, se vocês tiverem perguntas, gravar um outro vídeo com coisas mais específicas. Sim. Mas, basicamente, a empresa vai procurar um funcionário e vai descrever o que ela precisa que esse funcionário tenha. Então, a empresa vai dizer, por exemplo, eu preciso que ele saiba operar a máquina XYZ, que ele fale português, que ele tenha disponibilidade de horário assim assado, que ele tenha, por exemplo, aprendido a mexer no computador com programa tal, enfim, seja lá quais foram as qualificações que essa empresa precisa. A gente vai fazer a primeira parte com o Department of Labor, ou seja, o Departamento de Trabalho aqui dos Estados Unidos. A gente vai apresentar essa proposta. Olha, essa empresa precisa desse funcionário com essas qualificações, ok? E o Departamento de Trabalho vai analisar e vai falar, ok, eu acho que essa empresa realmente precisa de uma pessoa com essas qualificações e essa pessoa então vai ter que ganhar tanto. O Departamento de Trabalho vai determinar qual que é o salário. A partir daí a empresa vai colocar o anúncio lá na empresa, vai colocar o anúncio no jornal, vai fazer todo o processo seletivo. E aí o imigrante que qualificar dentro desses requerimentos vai partir para a segunda parte do processo, que é com a imigração. Só uma dúvida, doutor. Esse anúncio que a empresa vai fazer é para quem mora nos Estados Unidos, pode ser um americano ou talvez um imigrante que esteja aqui, ou ela abre para outros países? Não, é aqui dentro. Então, aqui ela vai dentro. fazer, sim, a oferta aqui dentro. Ela pode também fazer para fora, mas geralmente a gente faz num jornal local. Por exemplo, aqui a gente faz no Boston Globe, alguma coisa assim. Querendo um funcionário que esteja aqui. Daqui, exato. Legal. E aí a gente coloca também, tem umas regras que a gente tem que colocar num local da empresa, onde todo mundo veja. Então, geralmente a empresa coloca, por exemplo, no refeitório ou na sala de reuniões, alguma coisa assim, um lugar onde os outros funcionários também vão ver o anúncio, também terão acesso. E aí as pessoas vão aplicar e a empresa vai escolher, esse aqui não serve porque ele não fala português, por exemplo. Esse aqui não serve porque ele sabe operar a máquina X, mas não a máquina XYZ, então está excluído. E isso tudo tem que ficar anotado, porque se por um acaso o Department of Labor falar assim,
tá, sobrou só esse aqui, por que você excluiu os outros? A empresa tem que explicar. Eu excluí porque ele não falava português, eu excluí porque ele não sabia operar aquela máquina, então tem que ter um reportzinho ali escrito por que as outras pessoas que foram entrevistadas foram excluídas. Certo. Ou então, de repente, falar, olha, ninguém aplicou, ninguém tinha essas qualificações, só essa pessoa aplicou. Mas isso tem que estar tudo por escrito, caso haja uma auditoria. Muitas vezes é o que acontece. Né? Muitas vezes acontece. A empresa oferece a vaga, busca pelos funcionários, mas ninguém aplica. Exato. Aí o primeiro que aparece recebe a vaga e vem. Isso. Então é meio que, assim, é um processo até um pouquinho mais complexo um pouco. Porque, tipo, não é igual o EB2NW, que você pode se auto-aplicar, o EB3, que a empresa vai lá e te contrata assim. Qual que é a diferença do EB3 para esse EB3 Unskilled? Não, esse EB3 que a gente está falando, talvez é o mesmo que... Porque as pessoas nunca entram em detalhes do processo, né? Mas o processo é assim, tem que ter essa publicação. Ah, mesmo o EB3 também? Sim. Legal. E qual que é a diferença dele para o Unskilled? O Unskilled são essas pessoas, porque o EB3 ele tem uma série de qualificações. Então ele fala a pessoa que tem essa qualificação, a pessoa que não tem, mas o processo é o mesmo, tá? Mas nesse caso a gente está falando do Unskilled. Né? Então no caso tem a possibilidade talvez de, um exemplo, uns serviços gerais no Brasil, uma pessoa que trabalha numa profissão mais humilde ou mais braçal, dela conseguia uma vaga aqui nos Estados Unidos. Com certeza. Porque o americano não quer trabalhar no serviço pesado, no serviço braçal. Exato. Então talvez muitas empresas grandes precisam de funcionários para certas áreas que não acham aqui. E aí elas vão buscar onde? Nesse programa do EB3 Unskilled. Então deu para entender um pouco mais ou menos sobre esse processo aí. E tem também o EB2NW, né, doutora? Que é um tipo de visto de trabalho que é mais simples, em regra, porém é mais possível, mas a pessoa ela tem que cumprir alguns requisitos também, né? Isso, ele é mais simples no sentido de que você não precisa ter um empregador te oferecendo a vaga, mas ele é um pouquinho mais difícil porque você tem que ter qualificações mais altas, então você necessariamente tem que ter uma formação acadêmica, às vezes você tem que ter uma pós-graduação, você tem que ter um certo número de anos já praticando na área, às vezes você precisa ter publicado um livro, às vezes você precisa ter sido destaque na sua área de alguma forma, dando uma palestra, alguma coisa assim, então ele se torna mais difícil quando você entra nas qualificações, apesar dele ser mais fácil no sentido de que você não precisa de alguém contratando você. No caso, se a pessoa for formada em uma certa área, ela tem que ter 5 anos ali de formação, e se ela não for formada, ela tem que ter mais de 10 anos de experiência, Às vezes, depende, assim, porque às vezes a pessoa tem 10 anos, mas ela não tem pós-graduação, aí tudo bem. Às vezes ela tem 5 anos, mas ela tem pós-graduação, publicou livro, não sei o que, então uma coisa acaba compensando a outra. Tipo um profissional, um exemplo, um cara que dirige uma máquina aí e tem 15 anos de experiência, talvez ele se encaixaria nessa profissão? No EB2NW, não. Ele vai qualificar no EB3 Unskilled, apesar de ser Unskilled, ele tem esse skill, ele tem esse conhecimento específico, mas ele acaba entrando no Unskilled mesmo. E qual que seria essa opção da empresa LC e o US? Da USCIS. Isso. Então, o LC é o Labor Certification. Então, no final desse processo com o Department of Labor, quando a empresa fala assim, realmente essa empresa precisa desse cara que vai ganhar tanto, ela faz a emissão do Labor Certification. Esse papel é que vai possibilitar a gente fazer a publicação, a gente anunciar essa vaga para a pessoa, então, depois poder entrar na imigração, precisa ter o Labor Certification. Então, é o que a gente chama de LC. Popularmente aí o LC. Então, gente, tá aí desmistificado esse visto EB3 Unskilled, que muita gente me perguntava, e eu falei, cara, vou aprofundar sobre esse assunto, vou pesquisar, vou perguntar aos advogados aqui. Então, é um visto de EB3 praticamente semelhante ao normal, o negócio é que o processo é um pouco mais diferente, né? Para as pessoas que não têm as qualificações acadêmicas, vamos dizer assim. Então, gente, se você precisar de um advogado, de uma equipe, aqui embaixo vai ter todos os contatos da Gardini Law. Liga, manda uma mensagem, marca uma consulta. Você que está aí no Brasil, quer aplicar para esse visto, estando aí, o escritório do Dr. Lu Gardini que está disponível para você. Você mora aqui nos Estados Unidos, está com visto de turista, está com visto de estudante, você tem a possibilidade de aplicar, de ligar, de vir aqui e realmente tem a chance de vocês obterem a legalização e o green card.
O escritório aqui, parece que vai abrir em Framingham ou abriu? Já abrimos. Já abrimos, já também, estamos né? com uma equipe lá. Framingham, Everett e aqui em Waltham. Aqui em Waltham. Isso. Caraca, que bacana, né? O escritório do Dr. Ludo Gardini aí, da Gardini Law, sempre crescendo, sempre ajudando pessoas e transformando a vida das famílias. Galera, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai gravar outros vídeos a respeito desse assunto. No mais, você que curtiu, fica aí, que tem próximos vídeos, próximos conteúdos. E muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, doutora, por compartilhar esse conhecimento aí conosco. E até a próxima. Aquele abraço. Tchau!